trata de uma federação, a gente vê também esse assunto sendo muito discutido no que diz respeito à União Europeia, né? A gente sabe que os entes lá são autônomos, mas a gente vê muitas normas de unificação sendo criadas, né? Então, a gente vê hoje também muita discussão na União Europeia. E, por outra banda, em países que ainda remanesce uma força, pelo menos no que diz respeito ao processo, uma força normativa estadual, por exemplo, a Argentina, que ainda tem lá os códigos estaduais, né, provinciais, né, de províncias, a gente vê uma discussão muito grande. Eu participo de um debate, de um estudo, junto com 37 juízes de diversos países, e um dos reclames maiores dos juízes argentinos é a dificuldade que eles têm de operar com esses códigos estaduais, né? E então eu gostaria de ouvir a respeito dessas divergências, dessas forças que parecem que se chocam em determinado momento, e dessa necessidade que nós temos aqui no nosso país de compatibilizar essas ideias estrangeiras que muitas vezes a gente importa sem nenhum senso crítico. A gente gostaria de ouvir o senhor a respeito dessas ideias e a respeito desses conflitos. Obrigado, Maria Isabel. Eu me lembrei aqui na sua fala de um professor que eu tive, chamado Nelson Saldanha, que ele dizia que a tradição é fundamental no direito, né? Sobretudo depois que texto e norma não se confundem mais, né? Até para dizer o que é uma decisão contra a legem é difícil hoje em dia, né? Porque se a norma vem da interpretação do texto, que é que contraria, né, a norma. E eu acho que a tradição é muito importante. Então, se nós examinarmos sob uma perspectiva histórica, vamos ver que já tivemos isso, né? Já tivemos, antes do Código de 39, a legislação processual era estadual. E esse problema que foi aí destacado pelos argentinos, nós vivemos, né? E acho que não há, pelo menos aqui nas nossas falas, não vi ninguém defendendo a necessidade de termos leis processuais estaduais. Eu acho que isso não foi bom na nossa tradição, na nossa história, e eu acho que esse não é o problema. Eu acho que o grande ponto são os espaços reservados. Eu acho que isso ficou muito claro na fala da professora Paula, são os espaços reservados aos estados. O que é que sobra para eles legislarem, né, dentro desse nosso contexto? E porque há peculiaridades regionais que muitas vezes são sufocadas ou desconsideradas na aplicação da lei nacional, né? Então, talvez esses espaços específicos, né, determinada forma de intimação, de citação. Eu me lembro quando a ministra Nancy era corregedora-geral do CNJ, ela fez uma visita pela Amazônia e ficou impressionada, a gente não tinha ainda o PJE na época, ela ficou impressionada com o protocolo no toco. A expressão era essa. As pessoas vão passando pelo rio e deixando a petição num toco, na margem do rio. É uma realidade regional do Amazonas. E o Código de Processo Civil não prevê isso, porque não pode uma lei específica tratar desse protocolo. Aquele prazo de 3 dias do agravo de instrumento para comunicar, ele é inaplicável em alguns lugares no interior do Amazonas, para usar Amazonas ainda como exemplo. Porque só para você chegar na comarca é mais de 3 dias. Hoje o processo eletrônico resolve muito esses problemas, né? Mas, enfim, eu acho que detalhes regionais precisam ser... precisa haver espaço para eles. Acho que talvez essa, se eu entendi bem, é a preocupação de Paula, né? E eu acho que o outro ponto que a gente pode aproveitar muito da fala de Sokal, né, de Guilherme, é porque nós temos uma concentração muito grande no âmbito da União na legislação de direito material, né? Isso é muito curioso porque, veja, os nossos tribunais estaduais julgam, eu não sei o percentual, mas acredito que mais de 90%, é um chute, nunca fiz uma pesquisa empírica sobre isso, mas imagino que cerca de 90% das decisões dos tribunais de justiça são sobre leis federais. Eles aplicam o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal. São poucas as decisões de leis locais. Isso
numa tradição federativa, é um pouco estranho, né? E a nossa tradição no início da federação não era essa. Então, houve, ao longo do tempo, uma absorção, né, de competência, uma centralização de competência para a União. Isso talvez venha refletindo em todas as questões processuais. Tem um ponto que eu não falei na minha exposição, porque eu vi que eu já estava me estendendo. Foi um parecer que o professor Fred Dias fez e depois publicou na revista de processo, é sobre o IRDR ajuizado, instaurado num Tribunal de Justiça, que repercute na regulação feita por uma agência regulatória federal. Então, o professor Fred defendeu nesse parecer, e eu venho refletindo sobre isso também, e isso tem relação com a tese de doutorado do professor Antônio Adonias, que é da Federal da Bahia, que ele defende lá, Adonias, na tese dele, que o IRDR no Tribunal de Justiça só poderia ser para tratar de leis estaduais ou municipais. Porque imagine que o Tribunal de Justiça define determinado precedente, e isso repercute na regulação que é feita por uma agência federal, e a Justiça Federal eventualmente não entende assim. Veja o problema que começa a gerar. Então, há muitos outros problemas que eu queria ter destacado na minha fala, mas não consegui por falta de tempo. Mas acho que o problema talvez não esteja só na concentração, né, de legislativa para a União, mas nas nossas diversidades de competências, a nossa grandiosidade territorial, enfim, uma coisa vai levando a outra e vai gerando essa série de problemas que são difíceis de serem resolvidos, né? O nosso DVC não corresponde muitas vezes ao C, e muitas vezes a gente pega a experiência do C para reconstruir um DVC, né? Enfim, isso precisa de reflexões mais detalhadas, e esse evento é importante para isso, né? Professor, inclusive, essa sua fala dialoga muito com a pesquisa da professora Sofia Temer, em que ela fala dessa preocupação da criação de bolsões interpretativos em IRDR relativa à norma federal. Então, um Estado fixa uma tese X com relação a uma norma federal, outro Estado fixa uma norma Y com relação à mesma norma federal. Então, ela chama isso de bolsões interpretativos relativos a normas federais. Essa mesma preocupação que o senhor tem. E, inclusive, ela, pensando em propostas, ela enuncia que talvez seria o caso de se criar um recurso necessário, um interesse recursal distinto para afirmar a boa tese, né? Ela fala o seguinte: será que não estaria na hora de se repensar o interesse recursal? O interesse recursal, então, seria renovada a sua visão para se criar uma boa tese? Eu acho que isso dialoga muito com essa fala do senhor, né? Dessa necessidade aí de se pensar de uma nova forma interpretativa relativa à harmonização das normas federais, né? Quando a gente criou aí o sistema de precedentes, principalmente essa fórmula nova de precedentes concentrados, de criação de precedentes concentrado, que não era uma tradição nossa, obviamente, acabou surgindo aí espaços para coisas que nós não tínhamos pensado. Acho que isso vai muito ao encontro dessa fala do senhor, então a gente agradece muito, viu, as Maria Isabel, explicações. se tive um complemento, veja, só para mostrar como de fato há uma complexidade grande nisso. Imagine um mandado de segurança, uma hipótese que eu venho pensando. Imagine um mandado de segurança impetrado contra um governador para discutir a aplicação de uma lei local. E o Tribunal de Justiça denega a segurança porque é já pacífico no tribunal que aquela lei local não atende o que o impetrante está pedindo. O impetrante interpõe recurso ordinário para o STJ. Veja o problema da nossa federação. O STJ vai revisar uma jurisprudência já pacífica no Tribunal de Justiça sobre direito local. E ele é a Corte Suprema daquele Estado, né? E o STJ, nesse caso, está vinculado à jurisprudência do Tribunal de Justiça, mas ele é órgão de revisão, né? Então, veja o nosso sistema de precedentes para encaixar no nosso modelo recursal, na nossa federação, não é fácil. Realmente... Nós estamos engatinhando, né? Nós estamos realmente tateando aí um espaço com
com muito espaço para pesquisa. Nós temos aqui uma intervenção do professor... Professora Maria, posso fazer um comentário sobre a fala? Claro, claro. Assim, essa ideia da harmonização, sem dúvida a harmonização é um fenômeno não só de estados federais, mas também de comunidades de estados, né? Mas a harmonização, começou uma obra aqui, tá? Então, se não conseguir falar, se não conseguirem me ouvir, me avisa que eu corto o microfone. Tá perfeito, tá dando para ouvir muito bem, sim. Mas a ideia ali da harmonização é soft law, né? Não é imposição, né? Uma coisa é soft law como modelo submetido a um juízo de adequação à cultura local, né? Uma diretriz, né? Uma regras, boas práticas. Outra coisa é a imposição. E aí eu adiro totalmente ao que o Leonardo falou, mas com um exemplo, competência de valor para juizados especiais, né? Definido de forma padronizada por uma lei federal que desconsidera diferenças socioeconômicas nesse Brasil gigante que a gente tem. Eu acho isso, e na base disso tudo, um erro da jurisprudência do Supremo. Então, eu acho que a ideia, eu adiro ao que o Leonardo Cunha falou. Eu também vi que tem outras observações aqui no chat, depois, se for o caso, eu volto a falar. Muito bem, obrigada. Obrigada, viu, professor, pela intervenção. Professor Marcelo Labanca, gostaria também de fazer uma intervenção com relação à fala muito do rápido. professor Leonardo. Fique à vontade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, pessoal. Eu queria parabenizar Antônio Cabral por esse evento, né? Eu sou um estudioso do federalismo já de algum tempo e é como acho que o Guilherme falou aqui, a primeira vez que tem um específico sobre federalismo processual. Muito bom, por sinal. Parabéns. É apenas uma breve, na verdade, um compartilhamento de um sentimento meu em relação ao que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal quando ele vem lidando com competências privativas, quando se tocam com competências concorrentes. Competência processual civil é competência privativa. Eu não sei se vocês estão verificando os julgados do Fachin nesse sentido, né? Ele tem se posicionado utilizando um argumento puramente dogmático do 23, quando diz que a competência é comum para poder zelar por instituições democráticas, então é competência de todos os estados, ou estados, municípios, Distrito Federal, competência administrativa, né? Na verdade, o dispositivo do artigo 23 fala zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público. Então, ele utiliza isso como argumento para dizer que quando há uma legislação estadual sobre direitos fundamentais que for, em tese, mais protetiva, mesmo que aquela legislação ela possa, em tese, tocar em algum assunto de competência privativa, deve ser valorizada a descentralização. Ele fez isso em uma lei sobre revista íntima. O que estava discutindo ali era se era direito do trabalho ou não. A legislação estadual que fazia esse tipo de contenção, digamos assim. E a corte ele saiu vencido como relator, na verdade foram 4 votos, mas eu achei interessante o argumento dele, que vale também para questões relativas a processo, como o caso que Léo mencionou, da produção de prova pericial ou dos peritos serem peritas mulheres quando houver uma violação à intimidade, enfim, uma questão envolvendo jovens, adolescentes que são abusadas sexualmente. A corte ela disse o quê? Ela disse, é válida a lei do Estado acho que foi do Rio de Janeiro. É válida a lei do Estado do Rio de Janeiro. Muito embora isso possa ser considerado como processo, mas tem a ver com proteção de direitos fundamentais, então é válida. Desde que a ausência de peritas mulheres não impeça o prosseguimento do processo. Então, só na ausência. Então, ela deu interpretação conforme mais validou. Então, o que eu venho percebendo é que a Corte, ela paulatinamente começa a pensar o federalismo brasileiro do ponto de vista da repartição de competências privativas e concorrentes de maneira mais descentralizada. É só um ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês, que vai na linha do que Léo mencionou. E obrigado pelo convite, Antônio. Um abraço a todos. Professor Marcelo, inclusive ele faz uma reflexão, o ministro, dizendo que é uma ampliação, né? Ele prestigia a norma por ser uma ampliação de direito fundamental. Então, é interessante esse raciocínio também, né? E outra coisa que a gente observa é que há uma certa incoerência no STF, no que diz respeito à norma processual e norma procedimental, porque em norma de direito ambiental, obviamente de direito material, eles dizem o seguinte, olha, competência concorrente e estados
podem legislar naquilo que não tocar a integridade nacional. Aquilo que não toca a integridade nacional, o Estado pode legislar. E no que diz respeito à competência do procedimento, né, no que diz respeito à competência para regular procedimento, o raciocínio não é o mesmo. Então, parece que falta realmente, como o professor Leonardo nos chamou a atenção, uma falta de coerência sistemática e interpretativa, né? A professora Paula Sarno, como eu já destaquei, ela faz um levantamento no que diz respeito às orientações do STF conflitante que reforçam essa verificação até empírica, né? Nós temos aqui também o pesquisador Murilo Avelino, não é isso? Murilo Avelino gostaria de fazer uma intervenção também. Oi, oi Gabi, oi todo mundo, Léo, Cabral, Paula, Guilherme, Maria Isabel, tudo bom? Bom, Paula sabe disso, Léo também, Gabi também, Cabral também. É muito difícil que eu participe de um evento tão rico como esse e não peça para intervir em algum momento, certo? E na linha do que eu havia dito, assim, comentei aqui no chat para Gabi, talvez eu não tenha ainda a compreensão. Esse é um tema que eu tenho tentado estudar para a tese e eu estou tendo muita dificuldade de firmar o objeto, porque eu acho que ele tem mais problemas do que provavelmente possibilidades. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é dar um punt. Quem conhece futebol americano sabe que o punt é aquele momento em que o time não consegue avançar e chuta a bola para devolver para o time adversário. E o bom punt é aquele que chega perto da endzone, é aquele que deixa o time atacante em apuros, né? Ou seja, você não dá solução alguma. Você simplesmente chuta a bola e tenta dificultar ao máximo a vida para o adversário. Aqui não somos adversários, mas eu queria basicamente problematizar algumas coisas, né? Meu punt será tanto bom quanto eu consiga que os colegas aqui não tenham respostas firmadas para isso. Primeiro ponto é que eu acho que a regulação da competência no nosso... Não, Gabi. Gabi disse que essa analogia é difícil. Não, Gabi, é futebol americano, tem que promover o esporte. Vejam, eu acho que um dos problemas que a gente... E aí eu estou falando de competência como regulado no CPC, né, que é mais o âmbito de estudo que eu estou tendo aqui. O problema é que o nosso CPC ele foi escrito de maneira anacrônica. Por exemplo, eu tenho debatido com o Fred a respeito da função que as cartas exercem no processo. Ele tem um ponto de discordância com o Cabral a respeito disso. Mas veja, por que as cartas não foram previstas na parte de cooperação? As cartas não estão lá reguladas nesse sentido, apesar de haver menção nesse ponto. Outra questão. Parece que hoje, e esse debate é resultado disso, as regras de definição de competência, os critérios de fixação de competência trazidos no Código, lá no artigo 62, no artigo 63, o exemplo clássico aqui, que eu nunca sei qual é o artigo direito, porque eu confundo com o Código anterior, o artigo 43. Veja que aqui a gente está falando muito mais de exceções a essas regras que o Código continua trazendo e continua consagrando desde 1939. Então, talvez na hora de ter... Talvez esse debate que a gente esteja tendo aqui seja um debate com 5 anos de atraso. Porque talvez esse debate deveria ter sido mais adequado de ser feito quando a gente estava escrevendo o código sobre competência. Porque todos esses problemas, muitos deles surgem pela previsão que a gente tem. Por exemplo, conexão. Os processos serão reunidos. Serão reunidos? Quantas demandas conexas os processos não são reunidos? Então, você tem aí, mais ou menos, tentar... É um negócio meio... tentar explicar o movimento do Sol a partir de Ptolomeu, né? É um negócio meio difícil a gente fazer. Você começa a introduzir tanto argumento ad hoc, tanta exceção, tanta possibilidade. Veja, Léo gosta muito de tratar dessa maneira. Veja o problema, traz exemplo. Eu acho isso excelente. Mas veja que tantos exemplos de problemas se tragam, são exemplos que demonstram que, pelo menos, os nossos preceitos não são suficientes para que a gente identifique aí conteúdo normativo suficiente para resolver nossos problemas. Então, eu acho que esse é um tema que muitos desses problemas decorrem da forma como a gente escreveu os preceitos que estão no CPC. Essa alteração da competência do 516, parágrafo único, é um exemplo disso. O próprio código tem um bocado de exceção a respeito das regras de fixação de competência.
Por exemplo, isso aí eu queria, e agora o meu comentário, o meu comentário acaba um pouco, né? Que é um problema que eu estou tendo, de olhar para o código e não identificar nele absolutamente muito pouca possibilidade de resolver problemas, e agora vai para a minha pergunta. Baseado na tese de Cabral, e também depois de ter conversado muito com o Gabi, eu conversei muito com o Gabi já sobre isso, a gente já teve alguns debates. E debates que normalmente a gente não chega a conclusão alguma. Mas baseado na tese de Cabral, ano passado eu dei uma palestra em Brasília, que eu jogava uma lebre aqui. Eu dizia o seguinte, veja, a partir de agora, é possível que a gente possa pensar em juízos especializados. E o exemplo que eu dei lá de Brasília, porque é um exemplo muito real, lá no Foro Universal, são de demandas aduaneiras. As demandas aduaneiras propostas contra a União, elas podem ser propostas na terceira região e no Foro Nacional, que é em Brasília. E os contribuintes, eu não estou julgando aqui se isso é bom ou ruim, eu acho que isso é muito mais uma estratégia. Eles têm... É muito claro que a especialização dos juízes, das pessoas que atuam nos processos como julgadores da terceira região, é muito maior a respeito do direito aduaneiro do que o pessoal que está em Brasília, os juízes que julgam em Brasília. E recentemente também, isso foi divulgado por Cabral, por Léo, dentro dos grupos, né, do Telegram, sobre a possibilidade de juízo 100% virtual. Será que a gente pode pensar hoje, Gabi? Será que a gente pode pensar hoje, Cabral, que a gente já tem uma maturidade para ter um juízo especializado 100% virtual? E veja qual é o impacto disso. É você parar de pensar num critério de definição de competência por território. Eu instituo um juízo federal, que a competência dele é tratar sobre demanda aduaneira. Qual é a sede desse juízo? Não tem. Esse juízo é 100% virtual. Ele pode ter uma base física numa localidade, mas a competência territorial dele é nacional. Será que a gente pode pensar nisso? Outro ponto. O artigo 43 limita a alteração de competência. Então, só se houver modificação de competência absoluta. Certo, mas será que as regras de cooperação, quando elas dizem lá no artigo 67, que todos os órgãos têm o dever de cooperar, e aí ele coloca a Justiça Federal, Justiça Estadual, primeiro grau, segundo grau, dever de cooperar. E depois diz que eu posso reunir ou apensar processos, no artigo 69. E depois me diz que eu posso centralizar processos repetitivos. Será que a competência fixada por prevenção ela pode ser quebrada para que eu unifique esses processos? Eu tenho um monte de ações repetitivas. Eu não consegui notar que isso era repetitivo antes. Mas agora eu identifiquei que tem um monte de coisa. Será que a gente pode, posteriormente, a fixação de competência, posterior, porque o que Fred defende é que eu posso, por ato concertado, definir um juízo competente antes. Eu posso definir um juízo competente depois, identificar ali que eu tenho um problema grande, vários processos repetitivos. Eu posso alterar, porque se por ato concertado eu posso pensar processos, eu posso alterar a competência fixada. E aí, o que é que vocês acham disso? Será que dá para fazer isso, Gabi? Será que dá para fazer isso, Cabral, Paula? O que é que a gente pode tirar disso aí? Enfim, espero ter dado um bom punch, né, aqui. Espero. Obrigado, Marisa. Com certeza deu. Vamos convocar aí os que foram chamados, todos eu acho que agora foram chamados ao debate, né? Professora Paula, professor Guilherme, professor Leonardo, sintam-se à vontade aí. O próprio professor Cabral foi chamado aí ao debate, né? O Murilo acho que fez uma grande provocação, realmente chutou a bola, né? Então, fiquem à vontade aí, quem se sentir confortável, mais convidado ao debate para respondê-los, os questionamentos, as indagações, as provocações. Maria, eu confesso que eu me perdi um pouco, que eu perdi a atenção aqui por causa do meu filho. Eu vou pedir que os outros professores falem aí no segmento, eu tento acompanhar qual foi a abordagem e falo por cima, pode ser? Maravilha, então vou aproveitar, deixa aqui, Paula. O que eu acho, assim, o Murilo, eu já defendi na minha tese, que você fez referência, e acho que você tem toda a razão em destacar esse problema, que hoje com o processo eletrônico não faz muito mais sentido a gente continuar sustentando uma ideia de territorialidade como sendo inerente ao exercício da jurisdição, né? Que essa é uma ideia feudal, né? De pensar que o judiciário está relacionado a um poder
de chegar concretamente, fisicamente, aos súditos que estão sentados no seu território, né? Estão ocupando o seu território. Então, essa é uma ideia completamente inadequada para o mundo contemporâneo, especialmente no momento em que os juízes estão nas suas casas, às vezes em outros estados, decidindo as causas ordinariamente que são atribuídas a eles, né? Então, eu acho que o problema aí não é um problema federativo, é um problema de abandonarmos a territorialidade como uma das premissas do exercício da jurisdição. E se nós fizermos isso, isso abre, eu acho, excelentes oportunidades para pensarmos uma reestruturação da organização judiciária, né? Pensarmos em aproveitar esses métodos tecnológicos para incrementarmos as estruturas judiciárias para melhor responder à solução de conflitos no mundo contemporâneo. E eu defendo que a gente deve ter um modelo de especialização que não apenas seja focado nas varas, especialização de varas, ou seja, especialização de juízos, com O no final, mas sim especialização focada na pessoa dos juízes, né? Então, a gente deveria pensar em especialização dos magistrados. E aí, se a gente abandona a territorialidade, eu acho que não tem problema nenhum a gente imaginar que o tribunal crie grupos de magistrados especializados em certas matérias e que a esses grupos possa ser deferida a competência para responder a certos tipos de conflito, aonde quer que esses magistrados estejam. Claro que, para a gente estudar adequadamente como isso deve ser feito em cada tribunal, isso tem que ser acompanhado de uma análise estatística adequada que mostre para quais tipos de demanda essa estrutura possa responder bem. Eu acho que essas formas de especialização elas responderiam bem a um problema contemporâneo, que são causas complexas em matéria muito especializada, para as quais não existe uma quantidade relevante ao ponto de se justificar a criação de uma vara específica para isso, né? Ou causas que até têm uma quantidade relevante, mas elas são tão complexas que se nós as colocarmos todas numa vara, a gente vai acabar inviabilizando essa vara. Então, veja, processo coletivo, talvez esse seja um problema. Os processos coletivos, às vezes, têm peculiaridades que mereceriam um certo tipo de especialização para o seu tratamento adequado. Porém, se nós colocarmos uma vara com processos coletivos complexos, todos em conjunto, por um juiz apreciá-los, a gente vai estar inviabilizando, a despeito da especialização, o bom tratamento desses processos coletivos. Então, eu trabalho no meu livro a ideia de que a gente tem que pensar nos tipos de conflito para a gente saber qual o tipo de especialização, né? E acho que essa especialização tecnológica de grupos de juízes especializados por matéria, independentemente da sua localização, ela pode fazer com que esses juízes recebam esses processos ao lado ou em concomitância com as suas atribuições ordinárias. Então, a Maria Isabel ela é juíza na comarca de Linhares, por exemplo. Eu nem sei onde a Maria Isabel está atuando atualmente, né? Ou se ela está licenciada, mas digamos que ela seja juíza na comarca de Linhares, mas ela é especialista em direito econômico. Então, ela poderia receber distribuição de processos referentes a essa temática ao lado da distribuição ordinária da comarca de Linhares. Com isso, você não precisaria criar uma vara específica para responder aos direitos econômicos, você atenderia esse reclamo contemporâneo que é a especialização do magistrado. A gente jamais pensou que a boa administração da justiça reclamasse ou exigisse que nós tivéssemos que pensar que o juiz natural, de alguma maneira, deva garantir aos indivíduos também, em certas hipóteses, um juiz especialista. A gente sempre pensou que estava bom a gente ser julgado por juízes generalistas e nem sempre isso é bom, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer isso com baixo custo, porque criar varas especializadas para todas as matérias complexas não dá para fazer, por uma questão de escassez de recursos, né? E, como eu disse, muitas vezes essas ações, esses processos são numericamente poucos, e aí não justifica você criar uma vara para isso. Então, você tem que começar... O que eu acho que é assim, a minha resposta à tua pergunta, né? Primeiro, a gente tem que abandonar a territorialidade. Depois, essa premissa, uma vez que a gente tenha essa questão em vista, isso pode fazer com que a gente pense em formas de especialização utilizando esses mecanismos tecnológicos para uma nova estrutura judiciária, para uma nova organização judiciária que possa bem responder essas questões. Agora, qual é o perigo disso, Murilo?
o perigo é um perigo de concentração excessiva de poderes na mão de um ou outro juiz. Então, recentemente a gente tem visto movimentos que querem concentrar poderes para investigação e condução de processos, mas também na fase investigativa, referentes a crimes do colarinho branco, né, na mão de poucos procuradores e juízes. Então, constituir uma Procuradoria Nacional de Anticorrupção, nomeada pelo Procurador-Geral, ad hoc, para isso, e concentrar os poderes na mão de um juiz, escolhido sabe-se lá por quem, do CNJ, pelo Supremo, para julgar todas as causas de corrupção do Brasil, será que isso seria bom? Porque aí você cria uma figura que tem um poder extraordinário, né? Figuras que passam a ter um poder extraordinário. Então, a gente tem que lembrar que, às vezes, a concentração excessiva ela é ruim para o sistema judiciário, né? Porque ou ela inviabiliza o trabalho eficiente dos órgãos judiciários, ou ela cria figuras com um poder excessivamente inflado por atos de natureza infralegal, às vezes, né? O que coloca alguma dúvida sobre se isso foi desejado pelo nosso constituinte, pelo nosso legislador, quando eles previram um judiciário em que diversos centros decisórios convivem e decidem sobre matérias com competência concorrente. Então, eu acho que a gente tem que pensar em mecanismos contemporâneos, mas a gente tem que ter os pés no chão também, que algum tipo de divergência, ou algum tipo de descentralização das competências é inevitável, inclusive num país do tamanho do Brasil, que tem dimensões continentais. Não dá para a gente pensar que a gente vai colocar isso tudo na mão de poucos órgãos decisórios no Brasil. É muito complexo, mas eu estou também aqui pensando alto na tua pergunta. Acho que a professora Paula quer complementar, não é isso, professora Paula? Muito complementar, não. Na verdade, eu pedi para o Murilo me falar aqui no privado quais foram as questões. Sim. Mais uma vez, pela minha falta de atenção. Eu acho que uma eventual ânsia de especialização com relação à matéria para o julgamento de causas, ela pode ser muito atendida pela arbitragem, né? Porque a gente recorre muito à arbitragem em busca de árbitros especializados nessa ou naquela matéria, nesse ou naquele ramo, o que facilita um pouco. Eu não vejo problema nenhum em especialização de juízos em relação à matéria, mais específicas, não vejo. Não sei se necessariamente minha preocupação seria, como a do professor Cabral, em ter quantidade de demanda para isso, porque se a complexidade é muito alta, tem que ter uma demanda menor mesmo, que não seja tão representativa assim, porque senão ninguém dá conta. Essa correlação de quantidade com qualidade, com complexidade tem que ser considerada, não tenho dúvida. E não vejo nenhum comprometimento em juiz natural com relação à especialização. Enfim, teria que ver que situações seriam essas, né? Mas eu acho que a arbitragem já dá muita vazão a isso. E agora, com relação a outra pergunta, Murilo, que você colocou, foi uma pergunta que eu até já te disse que eu acho que a Gabriela respondeu em parte, pelo menos com a visão do Fred, né? Se é possível alterar a competência já fixada, né, já perpetuada por um ato de cooperação judiciária. Eu acho que é da inerência da cooperação judiciária a modificar competência, nem que seja para determinados atos, né? Ou para a prova daquela questão comum, ou para a execução, para atos de execução, ou para busca patrimonial. Eu vi que o Cabral, no evento com o Fred, falou sobre essa possibilidade da cooperação e está na resolução, né? Para busca de patrimônio, enfim, qualquer que seja, ou para decidir questões, qualquer que seja a finalidade, da essência da cooperação judiciária, admitisse essa modificação da competência. E se ela pode ser uma competência absoluta modificada, né? É uma das grandes questões, né? O Edilton acha que não pode, já o Fred tem uma visão diferente, foi encantada pela Gabriela, é uma questão que merece estudo, que a gente repense, a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que relativizar um pouco essa ideia de ser absoluta, ser relativa. Você mesmo se propõe a fazer uma reestruturação da competência, que vai modificar, vai. Até onde pode ocorrer essa modificação, temos que nos debruçar sobre esse problema. Espero ter atendido.
Isabel, deixa eu só fazer uma preocupação, claro. uma provocação. Assim, eu vi que aqui no chat não há outras perguntas, não sei se algum outro colega quer. A gente já vai chegando aí para o término do evento, né? Mas eu só queria deixar algumas questões aqui, não sei se os colegas que palestraram querem acrescentar alguma reflexão sobre alguns aspectos que eu acho que não foram falados, mas que também colocam alguma dúvida, né? Há um tempo atrás, sabendo que eu pesquisava competência, um colega aqui do Rio de Janeiro me mandou cópias de um processo. Eu tentei resgatar agora aqui, não encontrei, deve estar lá no meu computador do trabalho, que era um caso em que o Estado de Minas Gerais litigava no Judiciário do Rio de Janeiro. E aí ele estranhou aquilo, né, justamente porque ele litigava com o Estado do Rio de Janeiro, né? E no caso, aparentemente havia um acordo processual pelo qual os dois entes federativos concordavam que as controvérsias fossem submetidas para o judiciário de um deles. Então, tudo que se falou aqui, Leonardo e Paula, Maria Gabriela e Guilherme, né, sobre essa questão do respeito às competências federativas, Leonardo lembrou até que a hipótese constitucional de que o conflito entre entes federativos seja levado para a competência originária do Supremo, me parece que acontece num cenário em que não há acordo. Mas, havendo acordo, eu até já mandei essa mensagem para o Guilherme em privado, admitir-se-ia uma renúncia do Estado à sua prerrogativa em termos de jurisdição e competência. E o que é curioso é que outros países, e nós mesmos, né, admitimos renúncias à jurisdição, porque o Estado brasileiro, o Brasil, quando celebra contratos internacionais, pode inserir neles convenções de renúncia à jurisdição brasileira, assumindo submeter-se voluntariamente, embora sendo um Estado soberano, à jurisdição de outro país. Recentemente, nós tivemos um caso muito interessante que foi com a nossa vizinha Argentina. No caso da dívida argentina de 2010 a 2014, eles tiveram um processo enorme que tramitou nos Estados Unidos e eles lá foram alegar imunidade de jurisdição. E a Suprema Corte virou e falou assim, olha, mas francamente, vocês assinaram um contrato internacional se submetendo à jurisdição americana do Estado de Nova York. Então, agora não me venham dizer aqui que não vale o contrato. O que é, para mim, algo muito óbvio. Mas certamente aqui no Brasil alguém dirá imunidade de jurisdição, se eu falar em acordo para renunciar à jurisdição. Então, essas renúncias à jurisdição, no plano internacional, que eu acho que é algo muito mais intenso, e renúncias à competência no plano nacional, acho que casa um pouco com o que a Paula estava falando agora sobre a arbitragem, né? Quer dizer, quando um elemento de voluntariedade entra em cena, caem, né, as preocupações federativas, porque é o próprio ente federativo, dentro da sua autonomia, se submetendo àquela regulação de outro Estado. E aí eu fiquei pensando aqui, eu estou pensando alto também, com algo que é relacionado a isso, que seria uma escolha de direito aplicável no plano nacional, algo que eu tenho estudado. Eu vi que aqui a Natália Santos, minha orientanda no mestrado, que está escrevendo sobre o artigo 357, parágrafo 2º, estava presente, não sei se ela ainda está. E a Natália está estudando justamente a possibilidade de escolha do direito aplicável no âmbito nacional, que é algo que me parece ser permitido pelo artigo 357, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. E eu fico pensando se o Estado do Rio de Janeiro, a Natália está dizendo que está aqui, né, no chat, se o Estado do Rio de Janeiro não poderia negociar, num caso como esse, em que ele submete a um acordo de escolha do foro para que seja julgado pelo judiciário de outro Estado, se ele não poderia acordar que ele vai se submeter ao judiciário do outro Estado, mas que o direito aplicável será o direito do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, será que isso... vejam como isso torna rica a possibilidade de aplicação desse tema do federalismo, né? O que é local e o que é geral, o que você pode, o que está no campo da disponibilidade e o que não está. Porque será que os estados podem abrir mão da aplicação de leis gerais do CPC, por exemplo, quando são julgados, quando acordam sobre o direito processual aplicável? Ou eles só poderiam abrir mão, ou só poderiam definir a aplicação no que se refere às normas estaduais de organização judiciária. Enfim, eu estou pensando alto porque eu acho que essa discussão
pode trazer a reboque um outro tema muito relevante, que tem sido muito discutido na Europa, que é a atratividade de alguns foros, né, no contexto europeu para certos tipos de demanda. Né? Hoje a Holanda é um foro muito prezado por uma série de disputas comerciais, inclusive de disputas sobre litígios coletivos, porque ela tem uma legislação processual e material que é atrativa para esse tipo de disputa. Então, hoje, inclusive muitos contratos brasileiros prevêem a cláusula de eleição de foro na Holanda, porque eles preferem levar para lá e ter uma aplicação de direito mais próxima ao que interessa para as partes do que, às vezes, submeterem ao juízo de Londres ou ao juízo de Delaware ou num paraíso fiscal qualquer, né, onde talvez isso não fosse tão conveniente. Aí eu fico pensando aqui se talvez algumas disputas, por exemplo, de natureza empresarial, não houvesse o interesse das partes de levá-las, por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo, partindo da premissa de que os juízes das varas empresariais de São Paulo têm, por exemplo, sei lá, uma visão mais pró-empresa ou pró-paridade nos contratos, ou que eles teriam uma visão mais empresarial daquele tipo de disputa, ou se algum contrato envolvendo o uso de marca, as pessoas talvez não quisessem trazer as suas disputas para o Rio de Janeiro, porque o INPI tem sede aqui, muitos escritórios de propriedade intelectual e industrial têm sede no Rio de Janeiro, e justamente por essa especialidade daquele mercado naquela localidade, talvez as cortes daquele local tenham uma afinidade maior com aquela matéria. Então, eu estou pensando, porque essa discussão que Paula começou na tese dela, eu defendi na minha tese de convenções, né, a possibilidade de utilização de convenções para incrementar esse diálogo entre norma estadual e norma federal, poderiam criar um mercado de escolha dos juízos, fazendo com que a escolha de um foro num estado ou em outro fosse mais atrativa para as partes, né? Com isso, fazendo com que os próprios judiciários tivessem que incrementar suas estruturas para oferecer um serviço que fosse um produto, né, que fosse, nesse cenário competitivo, mais atrativo, porque senão vai haver uma fuga. Se o meu judiciário é ineficiente, tem uma visão super protetiva de uma das partes, etc., as partes vão fugir do meu judiciário, que é o que normalmente acontece num cenário em que as jurisdições disputam, entre aspas, né, no bom sentido, né, concorrem em termos de eficiência. E aí eu estou pensando alto aqui, porque eu acho que a utilização do 357, parágrafo 2º, somada a todas essas reflexões de federalismo que a gente está fazendo aqui, pode criar essa disputa. E até que ponto a gente vai precisar de uma lei Candir, uma lei complementar, né, regulando as disputas judiciárias para evitar que haja uma fuga das pessoas para um foro ou para outro. Então, eu estou pensando alto, queria botar um pouco essas reflexões aqui para o debate. Não sei se algum colega quer fazer algum comentário, mas se o pessoal ainda não quiser se arriscar, né, digamos assim, nessa temática, fica só essa provocação aqui para o nosso registro aqui na nossa biblioteca de vídeos, né, para que a gente já tenha mais esse ponto, que eu acho que é uma nova fronteira de reflexão no radar. Né? É só isso. Acho que o professor Guilherme quer fazer uma intervenção. Que o Sacal quer falar. O professor Guilherme quer fazer uma intervenção. Eu posso só falar uma coisinha antes, Maria? Só uma observaçãozinha. Fica à vontade. Cabral, tudo isso que você colocou faz com que a gente repense aquela premissa afirmada por muitos de que negócio não pode alterar a competência absoluta, né? Faz a gente repensar isso. Desculpa, em complemento, Paula, eu discordo que o critério adequado para as convenções sobre competência seja o absoluta versus relativa. Eu acho que isso no sistema do CPC novo não faz sentido. Eu acho que o critério tem que ser competência exclusiva e concorrente, com alguns outros incrementos em relação à matéria. Mas eu acho que quando houver competências concorrentes, não tem discussão que possa haver uma maior flexibilidade. E as competências exclusivas, por outro lado, apontam para uma maior restrição, que é um critério que se adota no plano internacional, né? Mas que a gente pensa pouco para a distribuição de competência entre juízes dentro do nosso território. Pois não, professor Guilherme. Não, eu com certeza não vou me aventurar a resolver um problema que o Cabral não resolveu. Então, esse é objeto de uma dissertação. Mas eu teria outros comentários
que eu só não gostaria de deixar de fazer. O primeiro é para Paula, porque essa discussão sobre até onde pode ir a lei municipal em matéria de procedimento, hoje tem uma nova luz, que é a DPF 279. A DPF 279, em que está em julgamento uma lei de um município sobre assistência jurídica, que é uma das hipóteses do artigo 24, e o voto da Carmen Lúcia diz que é constitucional essa lei municipal. E eu acho que se vale para o artigo 24.13, a lei municipal tratando desse assunto de assistência jurídica, também deve valer para o 24.11. Um outro comentário que eu queria fazer, só retomando um pouco, é sobre essa questão do IRDR, do Tribunal de Justiça e julgamento de lei federal. Eu acho que a gente pode pensar, eu também não tenho a esse respeito ainda uma posição muito firme, mas a gente tem que pensar que o IRDR também é uma técnica de gestão de processo, não é só de firmar um precedente vinculante. E aí eu já ouvi o Daniel Mitidiero dizendo que nesses casos é possível sim o IRDR, mas o IRDR nesse caso não vincula, porque o TJ não seria, na visão do Daniel Mitidiero, uma Corte Suprema sobre direito local. E aí seria uma tentativa de conciliar a gestão, mas sem vincular quanto à lei federal. E aí, portanto, podendo ser superada por uma decisão posterior do STJ. Um outro ponto que mencionaram aqui que eu vi é sobre a minha fala em relação à província de Quebec, no Canadá. É claro que é uma identidade muito mais forte, cultural, da província de Quebec em relação ao nosso sentimento de identidade dos estados no Rio de Janeiro. Mas o ponto que eu trouxe é só para te refletir até que ponto aquela experiência lá também pode ser aproveitada em alguma medida para o Brasil. Não acho que a gente precisa incorporar porque a gente não tem aquele sentimento que as pessoas de Quebec têm em relação. Mas eu faço observação de que a reserva de vagas que eu mencionei na Corte Suprema não é só para a província de Quebec, também para outras províncias, como eu disse na minha fala. O último ponto é só sobre o artigo 69, parágrafo 2º, e a lei estadual. Eu acho que só que a gente talvez pudesse pensar como a lei estadual pode incrementar o 69, parágrafo 2º, os atos concertados, mas com a ressalva de que ela não pode interferir, na minha opinião, na cooperação entre órgãos judiciários de entes federativos diferentes. Acho que, nesse caso, é uma regra, apesar de específica, é uma regra reservada à União. E aí, em relação ao comentário do professor Labianco, certo? Labianco, eu acho que a gente pode aproveitar também para o 24.11 uma lição do ministro Barroso de que normas específicas e normas gerais, normas gerais significam duas coisas. Normas gerais significam, por um lado, uma moldura a ser preenchida pelo ente local, mas, e aí a novidade do Barroso, também uma regra específica, e aí não só moldura, regra específica, mas que seja fruto de um imperativo de uniformidade nacional. E acho que esse é o caso, a cooperação entre órgãos de entes distintos, eu acho que é o imperativo prático de unidade nacional, do contrário, os órgãos não vão cooperar porque vão estar sujeitos a regras diferentes. Obrigado. Nós temos aqui também um pedido, obrigada, professor, nós temos aqui também um pedido de intervenção do professor Leonardo. Obrigado, Maria Isabel. Eu precisava me ausentar às 12h15, mas estou gostando tanto que eu consegui adiar meu outro compromisso. Mas eu queria só fazer uma ponderação do que Cabral disse, acho que é muito importante, esse ponto de fato não foi examinado nas exposições. Na verdade, casar o que ele disse com o que Paula falou, né? Se é possível, fiquei pensando nisso, dividir o pensamento aqui alto com todos, pode ajudar nossas reflexões, até a minha também. O exemplo que Cabral deu é muito interessante, né? Um Estado celebraria uma convenção com outro para submeter ao judiciário específico. E aí eu fiquei pensando, se eles podem se submeter à arbitragem, por que não fariam isso? Mas enquanto Cabral falava, curioso que tivemos um pensamento parecido, terminou ficando igual, porque ele mencionou a competência exclusiva e concorrente. E eu fiquei pensando exatamente nisso. Será que é possível essa competência do Supremo de uma ação de um Estado contra outro, ela é concorrente ou é privativa? Se ela é privativa, é só do Supremo, é possível negociar isso, Cabral? Fiquei muito pensativo nesse exemplo, que é muito interessante.
E comecei a pensar em outras competências privativas do Supremo. A gente pode negociar para que alguém fora o Supremo profira um julgamento de controle concentrado de constitucionalidade, o pedido é inconstitucionalidade. A questão pode até ser arbitrável, né? Mas ser arbitrável permite, por causa disso, retirar uma competência privativa de um órgão e negociar para outro. De fato, me parece que o foco deixará de ser absoluta versus relativa, a gente já conversou isso em algumas vezes, para ser concorrente ou privativa, mas nesse caso a competência não seria privativa. Acho que é só essa ponderação que eu queria fazer, porque eu gostei bastante do exemplo e a discussão é realmente interessante. Vou devolver, então, vou agradecer a todos e devolver a palavra para o professor Antônio do Passo Cabral, até porque acho que está no horário de fazer o encerramento, né? Então eu vou agradecer a todos, devolvendo a palavra ao professor Antônio Passo Cabral para ele fazer o encerramento. Bom, obrigado, Maria Isabel. Eu queria parabenizar você também pelas suas reflexões e pela condução serena e muito produtiva dos trabalhos hoje. Eu acho que a gente viu como esse campo de pesquisa ainda é uma nova fronteira, né? Muitas questões extremamente relevantes e a gente ainda tem muito campo para pesquisar. Em relação à provocação do Leonardo, eu diria que eu acho que a gente tem que enfrentar, eu acho como premissa dessa discussão, o que é norma geral, o que é norma local e qual é o papel não só do legislador, mas do judiciário diante dessas aberturas ou fechamentos que o sistema dá para a atuação do localismo contra o poder central, né? E acho que aí se você vai para a teoria do federalismo, tem uma divergência já entre o que seria privativo e exclusivo, né? Que até certo ponto pode parecer um pouco artificial, mas isso se coloca, né? Do que seria exclusivo e privativo. E as formas de construção das federações ao longo da nossa história e das histórias de outros países, né, que se formaram em formato federativo, mostram que as federações normalmente se constituem de forma muito diversificada, né, a partir de arranjos políticos diversos, e elas têm uma estrutura que nem sempre acompanha em todos os poderes um paralelismo, né? Às vezes as estruturas na administração pública têm uma certa feição e as estruturas no judiciário têm outra feição. E no Brasil a gente tem curiosamente, né, acho que o Guilherme salientou isso e o Zanetti há muitos anos fala disso, né, um paradoxo. O Dinamarca já falava disso, mas o Zanetti desenvolveu isso na tese de doutorado, que é o paradoxo metodológico que a gente tem no processo brasileiro, de ver uma organização judiciária, um constitucionalismo de base norte-americana, aplicado com regras processuais de base romano-germânica, europeia continental, né? Onde muitos estados, como chamou a atenção o Guilherme, são estados unitários. Então, essa questão federativa nem se coloca, não é uma preocupação. E outros são estados federais, como a Alemanha, até com uma estrutura judiciária parecida com a do Brasil, e com instrumentos processuais parecidos com o Brasil, só que onde também a gente não vê uma diferenciação das regras a esse respeito. Quer dizer, as regras da Alemanha às vezes são levadas para a Itália e aplicadas num Estado unitário sem essa preocupação federativa. E aí eu vejo algumas distorções da interpretação de certos institutos, quando estudam, por exemplo, comparando a cassação italiana com o BGH alemão, já tem um problema de premissa, porque as finalidades de harmonização e cassação numa corte no Estado unitário não podem ser as mesmas de um Estado federal, né? Então, você tem muito mais como comparar a revisão alemã com o nosso recurso especial do que o recurso de cassação na cassação francesa ou na cassação italiana. Então, há que se preocupar um pouco sobre essas diferenças também das estruturas federais ao longo não só da construção da nossa federação na nossa história, mas também de outras federações quando a gente vai para essa comparação, né? Os Estados Unidos, o Canadá, o México, né, a Rússia têm estruturas federativas muito diferentes da nossa. E será que a gente pode aplicar a mesma lógica de aplicação de competência desses países, por exemplo, para definir questões de competência no Brasil? Então, são todas reflexões que mostram, eu acho que a riqueza desse tema, que ainda é um hiato
que tem que ser preenchido em termos de produção acadêmica, né? Então, espero que esse evento tenha sido o primeiro de muitos em que essa questão seja discutida e do qual a gente possa extrair essas linhas, né, de reflexão para outros debates futuros, né? Esperando que não só os colegas que estão aqui presentes, mas muitos que estão nos assistindo aqui no Zoom ou pelo YouTube possam ter despertado a sua atenção e o seu interesse pela análise desses outros temas. Então, queria cumprimentar mais uma vez a Maria Isabel Altoé, a Paula Sarno Braga, a Maria Gabriela Campos, o Guilherme Socal e o professor Leonardo Carneiro da Cunha pela participação, dizer que o evento foi muito bacana. A gente tem várias mensagens aqui no YouTube destacando, né, a excelência das exposições e dizer que esperamos que num próximo evento estejamos todos presencialmente discutindo esse e outros temas, né? A gente terá uma nova reunião do nosso grupo de pesquisa no próximo mês e acompanhe a gente nas redes sociais que a gente vai estar divulgando mais esse evento. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.